Bom, e os organizadores do Foro de São Paulo estão cobrando em dólar a taxa de inscrição para quem quiser participar do evento. O valor é de US$ 50 ou aproximadamente R$ 244. A reunião do grupo de organizações esquerdistas vai acontecer entre 29 de junho e 2 de julho em Brasília. Agora, Silvio, não foi Lula recentemente que questionou por que do uso da moeda em dólar para as relações comerciais? Por que o dólar? Por que não o real? Por que não uma outra moeda? E agora, para o Foro de São Paulo, ele estabelece justamente o dólar para inscrição, é isso? Porque lá tem de tudo menos bobo, né? Poderia ser a moeda dos BRICS, né? Já que ele quer criar a moeda dos BRICS. Veja, Paula, antes de comentar sobre o evento em si e o dólar, eu vou sempre repetir que nós passamos a campanha eleitoral inteira, fomos proibidos de afirmar que Lula era amigo de ditadores, pelo menos enquanto durasse a campanha eleitoral. Em menos de 6 meses, ele já recebeu em solo brasileiro o ditador sanguinário Nicolás Maduro, da Venezuela, e isso foi repudiado mundialmente, foi um desastre para a imagem brasileira no exterior, e agora, com essa reunião do Foro de São Paulo, que ele cogita ir comparecer, que provavelmente o ministro Flávio Dino também deve comparecer, que integrantes do PT e do PCdoB devem comparecer, que a Gleisi Hoffmann pode aparecer por lá e Companhia Limitada. Vejam vocês, pode estar aqui no Brasil o Daniel Ortega, da Nicarágua, ou então um dos seus representantes de Cuba. E nós passamos a campanha eleitoral inteira proibidos pelo TSE, pela figura do ministro Alexandre de Moraes, que preside a Corte Eleitoral, de afirmar que Lula é amigo de ditadores. Dito isso, tem uma curiosidade. O Foro de São Paulo foi tratado também, e é tratado até por parte do próprio consórcio da velha mídia, dizia: o Foro de São Paulo não existe. O Foro de São Paulo é uma narrativa da extrema-direita, dos conservadores. O Foro de São Paulo vai se reunir aqui, em Brasília. A última reunião foi na Venezuela. Só parou por um período por causa da pandemia. Quem pilota o Foro de São Paulo se chama Mônica Valente. Ela é mulher do Delúbio Soares. Vocês se lembram quem é o Delúbio Soares? O tesoureiro do PT, o tesoureiro do Mensalão. Tem aí algumas imagens, por exemplo, dos tweets que a nossa produção pegou, de como ela se manifesta nas redes sociais, cumprimentando Cuba, a ditadura cubana. Depois ela vai cumprimentar a passagem de Nicolás Maduro por aqui. Veja, o curioso é que eles estão cobrando em dólar, mas durante as reuniões desse foro aqui, que seguramente vão ocorrer num hotel de luxo em Brasília, eles vão usar expressões como estadunidense, imperialismo yankee, mas eles vão receber em dólar. Tio Sam, mas eles vão receber em dólar. Pois é, Ana, por que não em peso argentino, em bolívar, né? Olha, o comentário do Silvio foi tão perfeito que eu tenho muito pouco para acrescentar, porque eu só acrescentaria uma coisa que o Augusto sempre fala, né? Que muita gente fala: meu Deus, isso tudo que a gente está vivendo é um pesadelo, quando vai acabar? E o Augusto sempre fala: uma hora a verdade vai aparecer e daqui a alguns anos as páginas da história elas vão contar tudo o que está acontecendo com todos os personagens ali especificados em detalhes, o que cada um fez. E eu concordo com o Augusto, a história ela é implacável quando os fatos eles tomam exatamente o controle da realidade, que não tem como fugir deles. E o Foro de São Paulo é exatamente isso. Durante 20, 30 anos, o professor Olavo de Carvalho sempre falou do Foro de São Paulo. Eu até recomendo à nossa audiência, busquem aí no YouTube os vídeos antigos do professor Olavo de Carvalho para entender o que de fato é o Foro de São Paulo, o plano de ação, o projeto de poder político, econômico e ideológico para a América Latina. E como o Silvio brilhantemente disse, era coisa de extrema-direita, de lunático, daquele velho lá da Virgínia. E aí, mais uma vez, a verdade veio e atropelou todas as narrativas.
Augusto, antes de te ouvir, vou pedir para a produção exibir novamente aquele vídeo do Lula questionando a escolha do dólar como uma moeda para as relações comerciais internacionais. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Por que, Augusto? Ele mesmo acaba respondendo, né? Que é tão confuso, né? Tão imbecil, que ele não assim, porque as nossas moedas não valem nada. Ele responde, então, né? Ele responde até. Agora, imagina ele perguntando isso à Janja, que tipo de diálogo dá, né? Porque toda noite ele se pergunta. Então, a pobre Janja aí também tem que discutir esse tipo de assunto. Olha aqui, essa turma do Foro de São Paulo tem ideias tão velhas, né, tão velhas que não valem nada. Portanto, você deve fazer circular entre eles uma moeda que também não valha nada. Ou você pode pegar notas aí antigas de colecionadores e pega cruzeiros, R$1.000, essas coisas, e dá para eles se divertirem. Ou, de novo, eu vou propor que eles usem a moeda do banco imobiliário, aquelas cédulas. Pega aí, você deve ter netos, filhos pequenos, pega ali com a molecada, dá para a turma. Toda, já que eles vão ter a boca livre, né? Comida, bebida, isso o governo brasileiro oferece. Para essa turma, ou o BNDES pode patrocinar, o Banco do Brasil, que agora só patrocina essas coisas importantes. Assim, eles pegam isso aí e ficam trocando cédula e se divertem o tempo todo propondo o fim do imperialismo americano e o fim do dólar. Agora, eles usam dólar nessa hora porque eles, em matéria de dinheiro, né, de embolsar dinheiro, eles só vão na boa. Só vão na boa. Quando você prende um desses malandros, prendia, né? Agora o Supremo proibiu isso aí. Pegavam um malandro desses no aeroporto, o que eles estavam carregando? Em cueca, né, nas calças, eles carregam dólares e euros. De dinheiro eles entendem, assim, dinheiro dos outros. Eles nunca roubam errado. Né? Vai roubar o ien, como sugeriu o Lula, que eles nem sabem o que é isso, não sabem se existe moeda, se não existe em centavos. São todos muito focados em dólares. Tá certo? Augusto. Vamos ver se eles vão chegar, vamos ver se eles vão refrigerantes de marcas americanas. Ah, claro. Né? Não pode consumir refrigerante de marca americana, não, smartphones, não pode. Tem que chegar de nivalada, aquele carro russo, né? Não pode... Ana? O problema de usar banco imobiliário, Augusto, é que todas as cartas que tira da cadeia, elas vão sumir. Vai todo mundo roubar, porque todo mundo precisa delas, né? Bom, eu queria aproveitar e recomendar a você que está nos acompanhando aqui. Tem 2 textos do Flávio Gordon, que é articulista aqui da Revista Oeste, sobre o Foro de São Paulo. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como funciona, e realmente tem gente ainda que questiona a existência do Foro de São Paulo, vale a pena acompanhar. São 2 artigos, o Foro de São Paulo no Poder e o outro, o Foro de São Paulo, como chama? Vou pedir aqui para a produção encontrar, mas queria aproveitar para ler um trechinho aqui. Diz o seguinte: os encontros anuais do Foro não são o Foro.
Não seria exagero dizer, inclusive, que o foro é tudo aquilo que acontece no intervalo dos encontros, nas conversas de bastidores e nos acordos privados entre os falcões do socialismo latino-americano. Falcões como Lula, Fidel, Chávez, Maduro, Kirchner, Morales, Petro, Boric, que ao chegarem ao poder em seus respectivos países, começam a pôr em prática de maneira constante a estratégia e sempre articulada, o seu projeto comum e continental de poder. Basta ver a reação conjunta do bloco, notadamente manifesta nas posições do ex-terrorista Gustavo Petro sobre ações estratégicas para combater o terrorismo fascista no Brasil em relação à invasão do Capitólio à brasileira. E aí, Paulo, eu só queria aproveitar, peço licença, para dizer para quem estiver nos assistindo que esse tipo de tratamento ao Foro de São Paulo, esse tipo de reportagem, você só encontra aqui na Revista Oeste. Porque do lado de lá, do lado do consórcio da velha mídia, tem muita gente cansada da velha mídia, você vai ouvir, você vai ler, você vai assistir que o Foro de São Paulo é uma narrativa, ele não existe, isso é coisa da extrema-direita. E aí o que acontece? Tempos depois eles marcam uma reunião aqui, ó, em solo brasileiro, para dar 3 tapinhas na cara de cada um dos brasileiros. Então isso você só lê aqui na Revista Oeste. E aí aproveita a oportunidade para pedir a sua assinatura, porque é ela que move aqui o nosso jornalismo. É por causa da sua assinatura, da sua participação, que a gente tem liberdade e independência para escrever aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, com uma carta muito bem delimitada, ali muito bem traçada, disponível no nosso site. E, é claro, eu não canso de repetir que a gente não aceita nenhum tostão, nenhum centavo de dinheiro público. Estamos aqui, inclusive, fazendo um programa que se chama Sem Filtro e queremos continuar sem filtro pela companhia, pela presença de vocês. Por isso, é muito importante a assinatura que você consegue obter aí por esse QR Code no cantinho direito da tela. Boa, Silvia. Como lembrou a Ana, a verdade sempre prevalece, ela acaba surgindo. Pois bem, o que é que vocês acham que vai ajudar quem? Que tipo de veículo vai ajudar os historiadores do futuro a entenderem este momento vivido pelo Brasil? Eles vão encontrar a verdade na Revista Oeste. E digo isso aqui sem nenhuma arrogância. O consórcio não quer a verdade. O consórcio de imprensa defende interesses próprios e dos amigos. Aqui não. Nosso compromisso é com o fato. Só tratamos de fatos aqui. E aqui eles vão encontrar a verdade. É por isso que eu subscrevo, e sem ressalvas, o que disse o Silvio Navarro. Assine a Oeste. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora
alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita! É isso, pessoal. 0800 291 1010.